Você já percebeu como sua mente tenta prever cada cenário, calcular cada detalhe, como se não pensar em tudo fosse permitir que algo ruim acontecesse? Mas quanto mais você tenta controlar, mais ansioso você se torna. O controle não é nosso, e tentar forçar o controle sobre o amanhã apenas rouba a paz que temos hoje. A indecisão e a dúvida são os maiores ladrões de oportunidade. A ansiedade é um ruído constante que nos impede de ouvir a voz de Deus. Esse excesso de pensamento é como uma cortina de barulho que abafa a comunicação divina. Quais áreas da sua vida você tem tentado controlar sozinho? O trabalho, a saúde, a família, o dinheiro? E se a partir de hoje você decidisse colocar tudo isso nas mãos de Deus e simplesmente descansar? Hoje, no Ecos do Amor, vamos meditar sobre esse controle que só derruba a nossa força. Eu sou a Adriana, e se o conteúdo do canal te acrescenta algum valor, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu pedido de oração, o seu comentário ou o seu amém. A dúvida vê os obstáculos, a fé vê o caminho. Imagine por um instante a sua mente como um mar em fúria, ondas de pensamentos batendo sem parar, uma tempestade que nunca se acalma. Você tenta, com todas as suas forças, controlar o leme, prever cada onda, entender cada movimento do vento, mas a paz simplesmente não chega. O que você faz quando se sente exausto de tanto pensar, de tanto planejar, de tanto tentar segurar o controle da sua vida? E se eu te dissesse que a verdadeira força não está em lutar contra essa tempestade, mas em soltar o leme? E se a solução não fosse pensar mais, mas confiar mais? Este vídeo é um convite para você soltar o leme. Deus só quer que você confie. A Bíblia, no livro de Provérbios, diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não diz para confiar só quando você entende a situação, mas para confiar mesmo quando você não entende nada. A fé verdadeira é justamente essa, a decisão de crer mesmo que o caminho esteja escuro. O excesso de pensamento é o grande ladrão da nossa paz. Sua mente tenta a todo custo prever o futuro, calcular cada detalhe e imagina que se não pensar em tudo, algo terrível vai acontecer. Mas o efeito é exatamente o oposto. Quanto mais você pensa e se preocupa, mais a ansiedade cresce. Jesus diz em Mateus 6: não andem ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O amanhã não está em nossas mãos. Tentar controlá-lo só rouba a paz que podemos ter hoje. A ansiedade é a mente dividida, correndo em 1000 direções ao mesmo tempo, sem conseguir encontrar um lugar de descanso. Quantas noites de sono você já perdeu tentando resolver problemas, e a solução só veio quando você parou, respirou e soltou o peso? A ansiedade é como um ruído constante que impede que a voz de Deus seja ouvida. O excesso de pensamento cria uma barreira de barulho mental. É por isso que a fé exige algo que é difícil para a mente humana: entregar, abrir mão do controle e, finalmente, descansar. Talvez você esteja pensando: como posso confiar se não vejo nenhum sinal? É exatamente aí que a fé começa. A fé não é acreditar quando tudo faz sentido, mas sim crer quando nada parece fazer sentido. A paz que Cristo oferece não depende das circunstâncias, mas nasce de um lugar profundo dentro de você. Será que você está disposto a soltar o leme e deixar que a verdadeira paz invada seu coração? O maior vilão da paz não é o que acontece fora de nós,
mas o que permitimos que se instale dentro da nossa mente: a ansiedade e a mente humana insistindo em controlar o incontrolável. A mente precisa de silêncio para se conectar à sabedoria infinita. É nas pausas, na quietude, que as maiores inspirações e soluções surgem. O silêncio não é um vazio. Ele é o espaço onde o invisível trabalha. Pense na vida de Davi. Quantas vezes ele clamou por socorro e parecia não ser ouvido? No entanto, foi no silêncio que sua fé se fortaleceu e por isso ele pôde escrever: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E o próprio Jesus, na cruz, enfrentou o silêncio do Pai, mas mesmo sem uma resposta imediata, entregou seu espírito em absoluta confiança. Como você reage ao silêncio? A mente ansiosa se revolta, cria histórias e aumenta o medo. A fé verdadeira não depende de sinais visíveis, mas da confiança no caráter de Deus. O silêncio de Deus nunca é vazio. É cheio de propósito, de aprendizado e de preparação. Ele está em movimento, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar parado. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que precisaram confiar quando tudo parecia em silêncio. A história de Abraão, por exemplo. Deus lhe prometeu uma descendência incontável, mas os anos se passaram e nada acontecia. Foram anos de silêncio, de promessas não visíveis e de noites olhando para o céu sem respostas. Foi nesse silêncio que Abraão aprendeu a confiar, e por isso ele foi chamado de pai da fé. Pense em José, traído, jogado em uma cova, vendido como escravo, esquecido em uma prisão. Por longos anos, parecia que Deus havia se calado, mas era no silêncio da prisão que ele estava preparando o trono do Egito. O silêncio não era abandono, era preparo. E Jeremias, Elias, Jó e tantos outros exemplos de homens de Deus que tiveram momentos de dúvida e até incredulidade. A maior conquista do homem é aprender a manter a fé mesmo quando tudo ao redor está desfavorável. É exatamente isso que esses exemplos bíblicos nos mostram. Não precisamos de respostas imediatas, precisamos de confiança constante. Agora traga isso para a sua vida. Qual é a sua prisão hoje? Qual promessa parece distante? Qual oração parece não ter resposta? Lembre-se, se Abraão, José e Jesus confiaram no silêncio, você também pode. O mesmo Deus que o sustentou é o que sustenta você. A fé verdadeira não se sustenta em provas visíveis, mas na promessa de Deus. Se houvesse provas constantes, não seria fé. Seria apenas constatação. A fé nasce exatamente no espaço onde não há garantias, mas há uma palavra dada pelo Criador. É aqui que muitos desistem, querem ver antes de crer. Bem-aventurados os que não viram e creram, diz em João 20. A paz que o mundo oferece é frágil. Ela depende do saldo bancário, das circunstâncias, do reconhecimento dos outros. Basta um problema inesperado e essa paz desaba como um castelo de areia. Mas Jesus fez uma promessa que muda tudo. Em João 14 ele disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. A paz do mundo é condicional. A paz de Cristo é interior, firme e inabalável, mesmo quando tudo ao redor é uma tempestade. Pense nos discípulos no barco durante a tempestade. As ondas eram reais, o vento era real, mas Jesus dormia, porque sua paz não dependia do mar. E quando ele se levantou, não apenas acalmou a tempestade,
mas ainda perguntou por que eles não tinham fé. O que acontece dentro de você é mais poderoso do que o que acontece fora de você. É como um barco em um mar tempestuoso, e o nosso instinto é segurar o leme com todas as forças, tentando controlar a direção, mesmo sem saber para onde o vento nos leva. Mas a fé nos convida a soltar o leme, e isso não é desistir, é confiar. Quem não aprende a confiar em algo maior do que a si mesmo, será escravo da dúvida e do medo. Meu Senhor e meu Deus, eu sigo em frente, mas o Senhor é quem me guia. Eu oro, busco, espero e logo o céu se abre. Eu sei que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A minha fé não depende do que é visto. Quando me sinto esgotada pela ansiedade, vou até Jesus e entrego os meus temores e cansaço, pois só o Senhor pode me aliviar. Eu solto, confio, descanso, pois sei que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, para quem se dirigem nossos passos, ajudai-nos a olhar para o vosso Filho, que, levando a cruz, nos abriu o caminho da vida. Que a paz que excede todo o entendimento nos preencha agora e para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deixe nos comentários o seu pedido de oração ou o seu agradecimento pelas bênçãos recebidas. Eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço pela sua presença e te aguardo todos os dias. Deixe também o seu like, compartilhe essa mensagem com quem precisa e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele te mostre a sua face e se compadeça de vós, que Ele volte para vós o seu olhar e te dê a sua paz. Amém.